O plano de governo do Lula pode ser resumido em duas palavras: puro socialismo. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi revisado por Donda, escrito, narrado e produzido por mim, Quintessência. Foi veiculado pela imprensa, embora contenha um aviso de não divulgação, uma prévia do programa de governo da chapa Lula-Alckmin, destinada para discussão nas instâncias partidárias e que, portanto, ainda não teria sido aprovado em definitivo. Batizado de Programa de Reconstrução do Brasil, o documento contém 90 pontos que tratam de temas sociais, econômicos e políticos, e que reforçam aquilo que todos nós já sabíamos. Se Lula for eleito presidente, não devemos esperar nada menos do que o puro socialismo, e a Argentina será logo ali. Antes de citarmos alguns dos pontos mais escandalosos do programa, precisamos frisar o que já foi dito. Trata-se apenas de uma prévia, que ainda não foi endossada pelos partidos da chapa lulista, nem pelo próprio Molusco. O plano de governo começa, a todo vapor, afirmando defender, no parágrafo 11, a revogação da reforma trabalhista feita no governo Temer e a construção de uma nova legislação trabalhista. Em outras palavras, a ideia é voltar atrás em todos os míseros avanços em matéria de liberdades trabalhistas, conquistados a duras penas de 2017 para cá, com o objetivo de, entre outras coisas, fortalecer os sindicatos, embora o documento também afirme que não haverá retorno do imposto sindical. Mais do que isso, porém, parece que o objetivo dessa gente é criar ainda mais leis trabalhistas, tornando a CLT ainda pior do que ela já é. Já no número 41, o programa lulista afirma buscar uma reforma tributária solidária, justa e sustentável, que simplifique tributos e distribua renda. É claro que esse jogo de palavras não faz o menor sentido. Afinal de contas, a única reforma tributária justa seria a extinção total dos impostos. Mas, traduzindo o linguajar esquerdista para o português, o que o plano sugere, sem dúvidas, é a taxação dos mais ricos. Do Estado, especialmente se este for governado pela esquerda, não podemos esperar jamais qualquer redução na carga tributária. Reforma só se for para aumentar os percentuais. É na parte econômica, porém, que o esquerdismo da chapa Lula-Alckmin atinge os patamares mais insanos que se possa conceber. Basicamente, o que temos é uma proposta de retorno ao desenvolvimentismo das eras Lula e Dilma, com o Estado controlando cada aspecto da economia. Ou, nas palavras do próprio plano, busca-se um projeto nacional de desenvolvimento justo, solidário, soberano e sustentável, visando superar o que o programa chama de modelo neoliberal. Em determinada parte do plano, por exemplo, os partidos aliados de Lula afirmam se opor à privatização de estatais como a Petrobras, a Eletrobras, os Correios, e se mostram determinados a aumentar o tamanho e a influência dos bancos estatais, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, BNDES, entre outros, certamente com vistas a baratear o crédito, algo que inevitavelmente gerará outra bolha econômica no Brasil. Segue-se a isso algo que soa como uma retomada do PAC, o fracassado Programa de Aceleração do Crescimento da era petista, que realizou toda sorte de investimentos inviáveis, destruindo riqueza e abandonando a céu aberto inúmeros canteiros de obras Brasil afora. Citando o próprio programa de governo em seu número 12, o objetivo dessa gente é promover a retomada dos investimentos em infraestrutura, bem como a reindustrialização nacional em novas bases tecnológicas e ambientais. E se o PAC será ressuscitado por Lula, a política dos campeões nacionais não poderia ficar de fora. A ideia, como bem sabemos, é injetar dinheiro estatal nas empresas privadas, tornando-as dependentes do governo, transformando-as basicamente em estatais e, é claro, distorcendo a economia nesse processo. Ou, como diz o ponto 47, é preciso fortalecer e modernizar a estrutura produtiva por meio da reindustrialização, do fortalecimento da produção agrícola e do estímulo a setores e projetos inovadores. E se você se pergunta como o governo federal poderia realizar esse tipo de incentivo quando existe um teto de gastos em vigor, limitando o orçamento estatal e frustrando os planos dos planejadores centrais, a resposta para sua pergunta é bastante simples. Revogue-se o teto de gastos.
Eu sei, isso pode parecer loucura, tolice, praticamente um suicídio econômico, mas é exatamente isso que o projeto de governo de Lula propõe em seu número 39. Revogando-se o teto de gastos, chamado pelo programa de disfuncional e sem credibilidade, planeja-se criar um cenário perfeito para que as empresas estatais possam gastar mais dinheiro em algo que o plano de governo de Lula chama de capacidades estatais com potencial de gasto social e investimento público. Ou seja, o governo pode e deve gastar o quanto quiser, desde que esses gastos sejam sociais, porque aí, magicamente, eles se transformam em investimento público. E quem liga se isso fizer a dívida pública explodir? Ainda na esteira econômica, o programa fala a respeito da necessidade de se controlar o câmbio do real, que estaria se desvalorizando pesadamente frente ao dólar. Os redatores do plano de governo, certamente, devem ter se esquecido de olhar para o lado, para a Argentina, para refletir a respeito dos estragos que um controle de câmbio pode gerar na economia de um país. E como desgraça pouco é bobagem, cita-se ainda que brevemente o controle de preços dos combustíveis e da energia elétrica. Os redatores se esqueceram também do desastre que foi o controle do preço da energia elétrica nos tempos de Dilma Rousseff. Em resumo, o que a prévia do plano de governo de Lula sugere é que tenhamos mais Estado controlando a economia. Afinal de contas, como diz o ponto 57 do plano, será necessário recompor o papel indutor e coordenador do Estado e das empresas estatais. Não importa quanto tempo passe, o que o PT oferecerá ao povo brasileiro será sempre mais Estado, mais intervenção, mais controle. E eles sequer escondem esse objetivo. Ele está aí, escancarado, visível para todos, em 90 pontos de um plano de governo que soa opressor de tão autoritário que é. Agora, porém, o desenvolvimentismo petista tem uma roupagem ecológica, preocupada com o meio ambiente. O programa de governo de Lula está recheado de menções à sustentabilidade, citando inclusive no seu número 69, que o Brasil precisa construir sua trajetória de transição ecológica. O Estado, naturalmente, seria o responsável por realizar essa transição, importando para o Brasil a tragédia da energia verde experimentada por países como Espanha e Alemanha. No último ponto do plano de Lula, encontra-se uma velada ameaça aos meios de comunicação. Numa linguagem bastante subjetiva, o programa afirma que a liberdade de expressão deve se sujeitar a marcos legais que, olha só a jogada, até hoje não foram regulamentados, indicando que, caso seja eleito, o Molusco tratará logo de instituir limites bastante restritos a tal direito, transformando-o basicamente em mera concessão estatal. Num eventual governo petista, seria papel do Estado, portanto, garantir a neutralidade das redes e combater notícias falsas. Não há nada de novo na prévia do programa de governo do Lula. Ainda que tal documento sofra alterações, após ser discutido com os dirigentes dos partidos apoiadores do Molusco, o fato é que não teremos nada de diferente disso ao final das discussões. Lula e seus asseclas não têm nada de novo para oferecer ao Brasil. Trata-se apenas do mesmo socialismo, pregado e exercido pelo PT há décadas. Trata-se apenas da insana ideia desenvolvimentista que fez o Brasil perder 2 décadas de crescimento econômico durante a era petista. O título do plano de governo de Lula, Programa de Reconstrução do Brasil, é uma piada de mau gosto. Lula e seu partido não querem reconstruir o Brasil, eles querem apenas recuperar o poder perdido para que a máquina estatal seja novamente aparelhada pela turba esquerdista. A economia brasileira foi destruída por essa gente, porque o socialismo, longe de construir o que quer que seja, só sabe destruir riquezas e atirar o povo na miséria. Olhe para os amigos de Lula, Alberto Fernandes e Nicolás Maduro, e veja como eles governam seus países, e você saberá bem do que eu estou falando. O programa de governo divulgado pela mídia, vazado propositalmente ou não, apenas escancara aquilo que todos nós já sabíamos. Um eventual governo Lula será ainda pior que os anteriores mandatos do Molusco e de Dilma Rousseff. O Estado crescerá ainda mais e veremos recrudescer o controle estatal sobre os mais diversos setores da sociedade. Para além de uma possível vingança a ser realizada contra aqueles que se colocaram contra o PT desde a queda de Dilma Rousseff, veremos ser perdidas também as poucas liberdades que conquistamos nos últimos anos. Confiar no Estado é uma tolice, e todos os que o fazem estão sujeitos às mais duras decepções. Porém, é ingenuidade afirmar que não existem governos piores que outros. Se é um fato que o Estado jamais poderá criar riqueza alguma, também é verdade que alguns tipos de governo destroem riqueza num ritmo muito maior do que os governos de outras vertentes.
E é justamente isso que vemos no plano de governo do Lula. Um esboço de uma tragédia anunciada, que se for posta em prática, nos tornará mais pobres do que nunca. Como uma última piada, cito o número 85 do plano de governo, que trata, exatamente, do combate à corrupção. É como costumamos dizer, o Brasil não é mesmo para amadores. Uma coisa não podemos negar, após lermos atentamente a tragédia que é essa prévia do plano de governo do Lula. É preciso ter muita coragem para ser assim tão cínico. Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e o compartilhe com aquele seu amigo esquerdista que ainda acredita no Estado. Se quiser ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!